pessoas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Psicoana e hoje a gente vai estar falando de superproteção. Pois bem, gente, superproteção, um tema super delicado e um tema muito recorrente. Hoje, as crianças, os pais, existem uma incidência muito grande de você tentar, sabe aquela síndrome da bolha? Colocar o seu filho numa redoma de vidro intacto para que ele não se machuque, ele não sofra nada. Super louvável, não? A gente tem que reconhecer. Contudo, a gente tem que entender o que a superproteção pode causar no seu filho. O que é a superproteção? Gente, a superproteção está relacionada àquele comportamento dos responsáveis de evitar que o filho se machuque, sofra alguma coisa, esteja em uma situação em que ele possa falhar ou até mesmo colocar ele dentro de uma proteção e que ele não aconteça nada com ele. Geralmente está relacionado mais a machucar, a sofrer, a ter frustrações. Só que, gente, isso é um ponto que precisa ser cuidado. Porque toda criança tem o direito e a necessidade de passar por situações de aprendizado. Lógico que nós temos que, venhamos e convenhamos que nós temos que pensar que ninguém quer que o seu filho se machuque, ninguém quer ver seu filho sofrendo, mas tudo aquilo que a criança passa ao longo da vida dela, com as pessoas com que ela convive, ela vai criando um repertório dela de lidar com as situações e com os problemas que ela vai enfrentar no dia a dia. Se essa criança for criada nessa redoma, longe de todas as coisas, longe do mundo, longe de tudo aquilo que é possível de sofrimento, tudo, como que ela vai criar esse repertório? Ela não vai criar. E isso vai acontecer com que ela acabe se tornando uma criança dependente, com várias dificuldades de socialização, dificuldade de habilidades sociais, dificuldade de expressar sentimentos também e principalmente dificuldade de tolerância à frustração. Ela não criou repertório, como que ela vai saber lidar? E isso se dá muitas vezes porque os responsáveis, as pessoas que acabam estando mais próximas da criança e colocando ela nesse contexto protetivo, geralmente tendem a ter uma história de vida difícil, passaram por muitas coisas, acabam tendo feridas e por medo e receio da criança do seu filho amado, maravilhoso, passar por isso, eles acabam colocando essa criança nessa proteção paternal, maternal, e que acaba gerando todas essas dificuldades na criança também. O cuidado e a proteção, ela tem que ser equilibrada. É necessário que você tenha um equilíbrio para que a criança consiga discernir um aprendizado e também consiga discernir que os pais também estão ali e não vão deixar que nada aconteça com ela. Então, quando os pais, eles colocam isso, a criança entende que tem momentos que ela tem que lidar com a situação, mas também que quando ela se sentir coagida, quando ela se sentir assim, com medo, ela pode recorrer aos pais e os pais podem auxiliar ela nessa situação. Aí você me pergunta, Ana, como que eu posso lidar com essa superproteção? Eu identifiquei que às vezes eu acabo sendo um pouco protetivo demais com os meus filhos, com meu filho, com a minha filha. O que eu faço? Alguns pontos importantes que nessa relação entre pais e filhos é necessário. A primeira coisa, acolha-se você. Acolha o seu eu. Sim, você, mãe, pai, avô, tio, tia, você que tem, uma responsabilidade de criação sobre um pequenininho, cuide de você, acolha você mesmo, veja quais são as coisas que aconteceram na sua vida e que você não gosta de lembrar, que foram um pouco traumáticas ou que te deixaram marcas e que você não gostaria que seu filho passasse por isso. Se você não consegue sozinho, procure um profissional, procure terapia, isso é muito bom. Mas se você consegue já discernir alguns pontos que você lembra da sua infância e da sua história de vida que são importantes de serem lembrados, então já coloca ali no papel, no seu mapa mental, identifiquem esses pontos e pensem o que eu poderia ter feito diferente, o que meu pai, minha mãe, a pessoa que me cuidou, o que ela poderia ter me ensinado para que eu pudesse lidar com isso de uma forma diferente. Ou então, o que alguém poderia ter feito para que eu não tivesse passado por isso, sofrido isso. Então hoje, pensando em tudo isso, como que eu posso agir diferente com meu filho? Amor também é limite. O limite não quer dizer que você não ame o seu filho, muito pelo contrário, você ama ele. Contudo, você quer que ele entenda que no mundo existem regras e limites, e que muitas vezes ele vai precisar aprender com o erro dele. Outro ponto, conheça o seu filho, conheça ele, entenda, pegue todo aquele seu mapa mental e
Puxe todas as alternativas e posicionamentos e situações que poderia ter sido diferente para que você possa agir com ele de uma forma diferente, como alguém não agiu com você, ou como alguém deveria ter agido. E aí você pega e passe isso para o seu filho a partir do conhecimento que você tem dele. O que meu filho gosta? Com quem que o meu filho convive? Conheça a vida dele. Entenda o que ele está aprendendo, quem que são os amigos dele, quem que são as amigas dela, quem que é o ciclo social. Entenda o que ele gosta, o que ele não gosta, né? Saiba, tenha um conhecimento sobre, faça um reconhecimento de campo, é muito importante. Terceira coisa, oriente o seu filho sobre todos os pontos, não tenha tabu na sua casa. Porque se o seu filho não aprender com você, ele vai aprender com quem? Quem que vai ensinar as coisas para ele? O mundo, a vida, né? E às vezes podem ensinar de uma forma que não seja a forma como você gostaria que ele aprendesse. Então, ensine, não tenha tabu, fale de todas as coisas, converse, comunique, explique, não tenha receio, porque errar é humano. Ninguém dá um manual de instrução para quando você vai ser pai ou mãe. Muito pelo contrário, você tem que aprender no dia a dia. Então, reduza a sua cobrança, cuide de você, para que assim você consiga cuidar melhor do seu filho e deixar com que ele tenha uma vida equilibrada e saudável também, beleza? Então, gente, a gente se vê no próximo vídeo. Até logo! Curte, compartilha, né? Se inscreve no canal, porque nós queremos trazer mais conteúdos para vocês, tá? Agradeço e até!